Pronto? Muito bem, vamos dar continuidade, né, nessa segunda parte sobre essa aula especial sobre a vida de São Tomás Moro. Estávamos falando um pouco, né, dessa questão que envolvia, né, essa vida particular de Henrique VIII, que gera, né, todo essa problemática, né, que leva à separação da igreja na Inglaterra e leva finalmente ao martírio de São Tomás Moro. Então, é preciso dizer que Henrique VIII, num primeiro momento, ele é um rei católico. Ele tem boa relação com a igreja. Ele se casa com Catarina de Aragão, que é simplesmente filha de dois personagens católicos de grande importância na história e na história da igreja. Catarina é filha de Fernando e Isabel de Castela, né, os reis católicos de Espanha. E num primeiro momento, quando começam os rumores do movimento luterano na Alemanha, naquilo que viria a ser a Alemanha, né, na região da Alemanha, o nosso amigo Henrique VIII não vê com bons olhos uma ruptura com Roma. Ele não quer aquele movimento na Inglaterra. Ele é até atribuído a ele, nessa época, a edição de um livro, de um escrito, né, em defesa dos sacramentos, dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Ele é tido, num primeiro momento, como defensor da fé. Mas Henrique VIII tinha um problema moral. Henrique VIII era um mulherengo. Ele teve inúmeras amantes, né? Ele teve inúmeras amantes e uma em especial era a Ana Bolena, né, uma mulher com quem ele teve um longo relacionamento. Quanto ao seu casamento, existe uma questão de saúde no fato de que a Catarina de Aragão tinha uma certa dificuldade de levar a êxito a gravidez. Ela tem alguns abortos espontâneos e o rei era, obviamente, nós estamos falando de uma monarquia hereditária, né, ele precisava ter um filho e um filho do sexo masculino. Então, ele imputava a ausência de um filho do sexo masculino a uma certa culpa da Catarina, da sua esposa, né? E dessa forma gera uma crise naquele casamento. E aí, ele tem uma ideia. A Catarina foi antes prometida em casamento, até casou-se por procuração, com o irmão do rei Henrique VIII, daquele que seria o rei. Esse irmão, no entanto, morre. E Henrique VIII assume como rei. E Henrique VIII vê nesse casamento não consumado, não existente de Catarina com seu irmão, já morto, a possibilidade de encontrar ali algum defeito jurídico canônico para então divorciar-se ou anular o seu casamento, já que ele não podia se divorciar, né? Ele vê a oportunidade de tentar anular o seu casamento para então desposar, casar-se com a Ana Bolena. O Lord Chancellor de sua época, desse momento, que é o Tom Wolsey, ele até tenta atender ao rei, até tenta encampar a pretensão do rei de tentar anular o seu casamento. Mas Roma não concorda e existe uma frustração. O chanceler então entra num processo de desgaste e nesse meio tempo a figura de Thomas More como homem público está em franca ascensão. Então o rei Henrique VIII o convida para a função de Lord Chancellor. Então, antes disso, ele procura uma desculpa. Ele procura uma desculpa para poder desfazer na verdade, Henrique VIII tinha uma predileção pela amante. Ele queria ficar com Ana Bolena, não é? Então ele aproveita de uma suposta ideia de nulidade do seu casamento com a Catarina e tenta anular
isso junto à igreja e não consegue. Bom, o Thomas More assume a função de Lord Chancellor. E a primeira questão dele é realizar um trabalho de juiz, né? E ele então vai, primeiro, isso é uma coisa muito comum, não é? Os magistrados, quando se aposentam, por mais que eles sejam operosos, os processos se avolumam dia após dia. Então sempre se deixa uma herança para os sucessores, né? Alguns processos para julgar. Conta-se na história que o Osler deixou uma quantidade gigantesca de processos sem julgamento e o Thomas More, em pouco tempo, deu conta de todos os processos, né? O que lhe mostra também que, como homem público, como trabalhador profissional do direito, ele era muito operoso. Bem, e como fiel súdito e funcionário do rei, ele tenta também atender ao rei na questão do divórcio, ou na questão da anulação do casamento. Então, o rei passa o caso a Thomas More, e Thomas More então vai se debruçar sobre esse processo e vai estudar o caso à luz do direito inglês, à luz do direito canônico, tentando de todas as formas encontrar uma saída que atendesse ao rei, mas que não violasse os ensinamentos da igreja. E depois de muito esforço e de muito estudo, ele conclui que não é possível. Não existe possibilidade, não se vislumbra nenhuma nulidade no matrimônio do rei Henrique VIII. Bom, isso obviamente desagrada ao rei. Só um minutinho, só que a gente corta essa parte. Tem como cortar? Tem, vou cortar essa parte. O Tomé fica irritado, ele não gosta. Futebol? Talvez. Desculpa, volta o raciocínio um pouquinho antes. Então ele... Sim. Thomas More, então, ele busca de todos os modos atender ao pleito do rei, no que diz respeito à possibilidade de anular o seu casamento com Catarina, desde que isso não viole os princípios e a norma da igreja no que diz respeito à indissolubilidade do matrimônio. No entanto, depois de muito estudar o caso, ele conclui que não é possível, não se vislumbra nenhuma ilegalidade naquele matrimônio. E dá a notícia ao rei. O rei ainda imagina que o Henrique VIII chega a imaginar que ele tivesse algum prestígio junto ao Papa e de repente pudesse ter um tráfico de influência. Porque efetivamente Thomas More era um homem de grande respeitabilidade em toda a Europa, né? No entanto, primeiro, não há possibilidade canônica e segundo, Thomas More não ia jamais fazer tráfico de influência em benefício do rei. Bom, há um descontentamento do rei, mas a vida segue. Thomas More é um homem casado, tem a sua esposa, então suas filhas já vão ficando adultas, vão se casando, e ele continua com o seu trabalho de chanceler. Bem, e o Henrique VIII, obcecado pela sua amante, a sua amante Ana Bolena, ele chega então a uma conclusão desastrosa, mas que de certa forma lhe atenderia. Se a Igreja Católica, que tem como chefe o bispo de Roma, o Papa, não aceita anular o seu matrimônio, talvez, se a Igreja Católica na Inglaterra tivesse um chefe local, talvez fosse possível que esse chefe anulasse o seu matrimônio. E quem poderia ser o chefe da Igreja Católica na Inglaterra? O Henrique VIII pensou e concluiu que ele mesmo seria um bom líder. Então, ele tomou a decisão de usurpar a função do bispo de Roma no âmbito da Inglaterra. E assim ele resolveu separar a Igreja Católica, criar um cisma, romper com Roma e se tornar chefe da Igreja Católica na Inglaterra. Ele fez isso por meio
de uma lei que se chamou Supremacy Act, né, o ato de supremacia. Por meio desta lei, o rei da Inglaterra passaria a ser o chefe da Igreja Católica da Inglaterra. Bom, quando a gente escuta até a história de Henrique VIII, é comum às vezes a gente se limitar à questão do divórcio, né? A questão do matrimônio dele que é desfeito. Mas na realidade existe esse ato de supremacia anterior ao divórcio que abre uma série de outras possibilidades. Então esse pedaço da história às vezes pra gente embora um divórcio do rei não fosse aceito pela igreja, o divórcio fosse um erro, ele por si só não era o mais grave. O mais grave de Henrique VIII foi usurpar a função do bispo de Roma. E isso o Thomas More vai dizer no dia do seu julgamento. Ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo, enquanto viveu entre nós, atribuiu a chefia da igreja a Pedro e aos seus sucessores. E o atual sucessor de Pedro é o bispo de Roma. E sobre esse assunto, nem o rei da Inglaterra e nenhum outro soberano pode ter ingerência. Então não é aceitável que um rei de determinado povo ou país se arvore como chefe da igreja, usurpando uma função que foi dada pelo próprio Cristo a Pedro e aos seus sucessores. E aí, é diante deste quadro que o Thomas More se vê, ele como chefe do judiciário, chefe do direito na Inglaterra, vê o seu rei se arvorando numa medida ilegal, antijurídica, como chefe da igreja. E ele o representante jurídico, o representante do direito. Então seria uma incoerência muito grande para com o direito e para com a igreja se ele continuasse Lord Chancellor. Qual seria a saída então? Deixar o governo. Deixar o governo. Mas ele faz isso de uma forma muito discreta. Ele simplesmente pede demissão, sem dizer os motivos. Ele simplesmente deixa o cargo. E em silêncio volta-se para a vida privada. É preciso dizer que nós estamos numa monarquia do século XVI, onde as figuras da nobreza, as pessoas que estavam no alto escalão, bem próximos ao rei, gozavam de inúmeros privilégios. Não eram só salários, né? Isenções, benefícios, regalias, né? E uma série de vantagens que levavam o padrão da vida dessas pessoas a um nível fantástico. E ele abre mão de tudo isso e volta à sua condição original de mero advogado em Londres. Uma grande humildade de alguém que diante do rei não busca militar, né? Ele não busca denegrir a imagem do rei, mas de maneira extremamente silenciosa. Porque ele é também amigo e fiel ao rei. Mesmo errado, ele sai em silêncio. Pois bem, aí nós temos uma outra questão. Existiria uma possibilidade de se questionar juridicamente a hereditariedade da coroa em favor de um filho do rei Henrique VIII com uma mulher que não fosse a Catarina de Aragão. Eu vou explicar por quê. Olha só. Esse movimento, esse modelo de Estado, nós chamamos de Estado constitucional que temos hoje, em que você tem uma norma chamada Constituição, que organiza o Estado sob o aspecto político e jurídico. Esse modelo é um modelo criado ali na Revolução Americana, em 1776, e na Revolução Francesa. Então é um modelo do final do século XVIII, final do século XVIII, né? Os Estados Unidos e aí a França, cada um ao seu modo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, esses dois movimentos históricos construíram esse modelo de Estado constitucional, está vigente aí há pouco mais de 220 anos.
No entanto, a Inglaterra tem uma peculiaridade em sua história jurídica. Muito antes da Revolução Americana e da Revolução Francesa, a Inglaterra teve um documento, que é a chamada Carta Magna, de 1215, imposta ao rei João Sem Terra, que é tida pelos juristas como talvez a primeira constituição de um país. Em 1215, os nobres da Inglaterra criaram essa carta e apresentaram, impuseram de certa forma a força ao rei João Sem Terra, e ele aceitou, né, e passou a governar sob os limites desta carta. Você imagina que em pleno absolutismo, início do absolutismo, no século XIII, os ingleses tiveram essa grandeza de pensar em limitar os poderes reais. Nem tudo que o rei pode querer, ele pode fazer. E isso se deu por meio dessa chamada Carta Magna em 1215. Henrique VIII é um homem do século XVI, né? Então é possível pensar que no futuro alguém poderia questionar judicialmente a legalidade, a juridicidade do ato de supremacia. Porque por assim dizer, na Constituição da época, na lei da Na época, legislação da época, o rei deveria ser um herdeiro o legítimo legítimo do casamento legítimo. Ou seja, então ele Então, vê que era possível se questionar a sucessão de um filho de Henrique VIII com Ana Bolena. Então, para prevenir essa possibilidade, Henrique VIII faz uma segunda norma, a chamada Succession Act, que é o ato de sucessão, onde ele vai dizer de uma maneira casuística, né? Uma lei feita para uma situação que é uma lei casuística porque é uma lei feita para uma situação específica. Não é uma lei geral para todos os casos futuros. É uma lei para aquele caso. Olha, qualquer filho de Henrique VIII é rei da Inglaterra. Né? Bom, então tem um primeiro ato chamado ato de supremacia, onde ele se arvora como chefe da igreja, e tem um segundo ato, que é o ato de sucessão, onde ele quer eliminar a possibilidade de no futuro alguém questionar a legitimidade de seu filho como rei da Inglaterra, já que esse filho estaria vindo de um casamento que não era um casamento feito de acordo com a lei católica. Né? Fica mais claro ainda que o problema maior de fato não foi o divórcio, mas dois atos que geravam um cisma. O primeiro ato, ele se torna chefe da igreja, não é? E aí ele, como chefe da igreja, ele anula o seu casamento e se casa com Ana Bolena. É possível que alguém questione o direito de sucessão desse filho, agora desse novo casamento. Então ele faz uma segunda lei para corrigir esse ato. Interessante. Bom, então tem esses aspectos aqui na vida de São Tomás More. Encerramos essa segunda parte e na terceira parte vamos adentrar propriamente nas consequências, né, uma vez que Henrique VIII realiza esses dois atos, São Tomás More é convidado a se posicionar. Exatamente. É o que vamos ver a seguir. Aí você vai ver, agora você passou, né?